Pai amado, Pai querido, eu agradeço, meu Deus, por esse dia, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado, meu Deus, por estar aqui, Senhor, nessa segunda semana, indo para o terceiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2025. E eu peço, meu Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado a Tua presença de nós. Nós pedimos, meu Pai, esteja conosco. Não nos deixe, meu Deus, tomar decisões erradas, decisões que não cabem para a nossa estatura, musculatura espiritual de fé, na realidade da nossa maturidade. Senhor, quantos já cresceram num nível maior e ainda cometem erros, meu Pai, infantis, imaturos. Meu Deus, o que o Senhor está exigindo é um crescimento, é uma expansão mental, que cada um, meu Deus, possa estar vendo, o Senhor está nos chamando para um nível maior. Meu Deus, andar uma milha a mais, não cabe mais atitudes sentimentais, meu Pai, decisões alinhadas com o coração e não com a visão. Meu Deus, o que o Senhor nos ensina, que nós devemos manter a visão e não ceder às pressões, e que o nosso povo, meu Deus, possa estar estabelecendo a visão, meu Deus, estabelecendo a sua visão, uma visão do reino, tudo para Deus, tudo com Deus, tudo por Deus. Meu Deus, tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Nós pedimos, tome o controle dessa reunião. Meu Pai, que nada venha sair do Teu controle, não permita uma distração, não permita uma mornidão. Meu Deus, que se há laços, armadilhas que se levantaram contra nós, contra a nossa vida, contra o propósito dos meus projetos de conquistas para 2025, contra a igreja, o ministério, em todos os nossos templos. Meu Deus, a igreja física e virtual. Meu Deus, eu quero ordenar agora. Meu Deus, toda seta de tristeza, briga, divisão, opressão, contendas, toda armadilha que foi arquitetada pelo diabo, meu Deus, para causar acidentes, brigas no casamento, situações que venham a gerar, meu Deus, uma lesão, uma infecção, uma inflamação na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu quero ordenar agora toda amarração nos negócios, toda amarração, meu Pai, no desenvolvimento dos filhos, meu Pai, no crescimento espiritual, emocional, intelectual da nossa família, da nossa casa, dos nossos, meu Deus, eu quero ordenar agora. Pegue tudo que é teu, da nossa vida, da nossa terça-feira, da nossa semana, em o nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e saia, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, tome o controle dessa reunião. Meu Deus, não nos deixe, meu Deus, uma distração, não permita uma distração. Não permita, meu Pai, uma oscilação. Não permita uma instabilidade. Não nos permita, meu Deus, pensarmos e agirmos por nós mesmos. Porque não cabe, meu Deus. Meu Deus, isso é inadmissível para um povo, meu Deus, que quer receber um vinho novo, meu Deus. Atitudes de odres velhos não cabe nesse tempo. Meu Pai, não permita que nós venhamos nos sabotar. Meu Pai, eu quebro toda autossabotagem que até hoje, Senhor, conduziu a nossa vida. Meu Deus, eu não aceito esta autossabotagem. Meu Deus, eu declaro uma libertação, uma convicção de fé.
Meu Deus, um fortalecimento espiritual. Meu Deus, um alicerce na identidade, uma identidade de Cristo. Eu abençoo a sua vida. E que você receba clareza que cada palavra, ela vem entrar de maneira revelada, gerando mudanças, transformações e decisões em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus projetos e eu declaro que este dia, ele vai ser mais um tijolo na construção, na restauração da sua vida. Eu abençoo e entrego, meu Pai, esta reunião em tuas mãos. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, sim, você é mais do que vencedor. Repita comigo: tudo posso naquele que me fortalece. E eu bebo da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso. Em nome do Senhor Jesus. Já disse boa noite para essa pessoa que está do seu lado. Então vai lá para ela. Boa noite. Deus abençoe sua vida. E parabéns. Que daqui a pouquinho você já está indo para a 3ª semana. E nós estamos vivendo já o melhor tempo da nossa vida. Tem coisas que é tudo pela fé. O fato de pequenas conquistas no mundo espiritual se torna grandes conquistas. O fato de você estar aqui, realizando o propósito de uma maneira que você nunca realizou, entregando aquilo que você nunca entregou, é a primeira conquista. A primeira conquista sempre começa pela espiritual. Você está conquistando algo no mundo espiritual. E quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Isso é vitória em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Hoje eu ouvia, todos nós, acredito que a grande maioria, e se caso não ouviu, depois separa uma meia hora, para você estar ouvindo o programa de hoje. E isso vem... Hoje o bispo começou falando de algo que é muito importante. E para mim, eu pego o primeiro versículo de 2 Reis 6 e eu trago de uma maneira na nossa mente, para a nossa vida espiritual. Um dia os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: mestre, como vê o lugar onde nos reunimos é muito pequeno. Os discípulos disseram: como vês o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Você sabe quando você recebe o nível de palavra, o nível de unção, o nível de graça, que não comporta com a vida, com o estilo de vida que você está vivendo? Não dá mais para nós termos o comportamento que nós estamos tendo, com nível de palavra, com nível de consciência, e até mesmo com nível de problema que você está vivendo. Isso é muito importante você entender isso. Você recebe muito para fazer pouco. Nós estamos recebendo muito de todos os lados. Hoje ainda eu falava com uma pessoa que ainda há na vida de muitas pessoas um questionamento: bispo, mas só existe uma palavra, não só teve esse versículo. A pergunta é: precisa de mais de um versículo na Bíblia inteira para obedecer? Tem pessoas para viver no pecado, fala, olha, e já vi até pregadores que se dizem pregadores, e não sei o que pregam, deve ser prego na parede, porque simplesmente decidiram e usam essas palavras. Eu decidi ficar com este versículo e este eu excluí da minha vida. Não é isso que eu prego na igreja, não é isso que eu prego na minha casa, porque simplesmente é um versículo de confrontamento, de mudança,
de arrependimento, de novo nascimento. Então, por um nível de crescimento que Deus está exigindo de você, o lugar está pequeno. E você pode simplesmente continuar neste lugar, ou você pode ir como os discípulos aqui de Eliseu disse: vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões, lugares maiores. Então, se Deus ele quer uma expansão, isso vem de um rompimento, de uma expansão mental. E tudo começa de maneira espiritual. Eu posso pegar o caso de pessoas, né, inclusive de uma pessoa que está muito próxima de mim, que é a dona Eliana, né, que ela ajuda ali na lanchonete. Eu lembro de 6 meses atrás, ela começar a ajudar, né, e começar esse novo desafio na parte de confeitaria. E a todo momento que ela passava aqui no corredor, ela pedia: bispo, unge na minha mente, a gente ora, e todo momento eu ungia, eu abençoava a mente dela e declarava: eu declaro expansão mental, eu declaro expansão intelectual, eu declaro entendimento, conhecimento, discernimento, sabedoria, eu abençoo a sua vida, eu declaro rompimentos. E aquilo ela acreditou de uma maneira tão poderosa, que no início, ela mesma falava: bispo, eu não consigo entender certas coisas. Muitas vezes eu acabo de ler a receita, né? Eu acabo de ler a receita e 5 minutos depois eu já não lembro mais. Eu fiz várias vezes a mesma coisa e depois não lembro mais. Um roubo na minha vida. Mas se eu entendo que tudo vem de uma decisão de fazer com mais força, de forçar a minha mente, de continuar nessa constância, nessa persistência, na consistência, e crendo, se Deus ele aponta, ele paga a conta. Se Deus ele me escolheu como Bezalel, ele dá destreza, ele dá habilidade, ele dá plena capacidade artística, manual, ele me deu capacidade. E depois de alguns meses, nós, nessa persistência, na oração, e mesmo ela errando, eu falei: olha, vai e tenta de novo. Nós às vezes passamos uma vida, 30, 40, 50 anos, fazendo de uma maneira. E chega num ponto que Deus fala: para você viver coisas novas, você vai ter que reaprender, desaprender, reaprender, desaprender e fazer com mais força. E a questão é: será que você vai acreditar que não é possível e simplesmente colocar: eu já estou velho, passei muito tempo, Deus não tem mais nada para mim, acabou, vou pegar mais coisas e ir embora? Quantas vezes eu vejo pessoas com mais facilidade de largar tudo do que recomeçar novamente, de decidir fazer com mais força, de acreditar que se eu estou aqui neste lugar ainda há esperança. Deus pode restaurar a sua vida sim. Chega no momento que não comporta mais essa casa. Chega no momento que não comporta mais o nível de pessoas, o nível de informações, o nível de palavra dentro da casa, da sua mente. E o que Deus está falando para você? Vá para o Jordão. Vá onde tem água. Se encha do Espírito Santo. Corte mais tronco e construa uma casa maior. Você pode ter vivido uma casa e está muito cômodo, né? Eu lembro de uma piada, né, de uma história, né, que é uma grande realidade, infelizmente, que havia um rapaz que todos os dias ele estava no lago, né, e ele no barco de um lado e vendo um senhor lá do outro lado do rio, todo dia pescando no mesmo lugar, né, e ele pescava grandes peixes, e quando ele pegava os peixes maiores, ele jogava fora. E quando ele pegava os pequenininhos, ele colocava dentro do cesto.
E todos os dias ele havia a mesma coisa, ele fazendo a mesma coisa. Os peixes maiores, os peixes grandes ele jogava fora. Os peixes pequenos ele colocava no cesto. E um dia ele decidiu ir até lá, chegou lá e perguntou: todo dia eu vejo o Senhor fazendo a mesma coisa. O Senhor tem um trabalhão para pegar peixes grandes, mas quando pega, libera os peixes grandes e fica com os pequenos. Ele simplesmente disse que é porque a frigideira da casa dele é muito pequena. Então, não tinha por que ele pegar peixes grandes, porque não cabia na frigideira. Ele pegava o peixe mediante a frigideira que ele tinha em casa. E este é o momento de nós jogarmos frigideiras pequenas fora. Este é o momento de nós jogarmos coisas pequenas fora, que não dá para restaurar. Investir e pagar o preço de frigideiras maiores, de fogão maior. Andar uma milha a mais e não acreditar que Deus parou por aí. Deus, ele é um Deus ambicioso. E ele também fez um povo ambicioso. Um povo que deve querer mais de Deus. Quantas vezes eu falo para as pessoas, você não tem que buscar crescer simplesmente para você ter um carro novo, uma casa nova. Não, você tem que crescer porque você é um pagador de contas. Você tem que investir no reino. Nós temos que levar o evangelho a todas as cidades, estados, países. Nós temos custos de televisão, de rádio, nós temos custos de aluguel, de vários custos de impostos que nós não temos isenção. E o que você tem que fazer? Você tem que crescer, investir mais no reino. Eu já falei com pessoas que falaram: bispo, para mim, eu conseguindo pagar minha conta de água, tendo botar os meus R$50, os meus R$40 de combustível por semana, para mim está ótimo, eu não preciso mais do que isso, mas você precisa querer mais. Porque Deus não veio para te dar somente uma vida, mas uma vida com abundância. Ele quer que você cresça em abundância, em poder, em unção. Não cabe atitudes velhas em um ano novo. Não cabe você acreditar que este vinho novo vai acontecer e você vai beber deste vinho novo naturalmente. Os discípulos, eles perceberam. E será que Eliseu não percebeu? Óbvio que ele percebeu. Mas eu penso que tem coisas que na nossa vida você tem que esperar o incômodo da próxima geração. A ambição, a coragem de uma nova geração é o que move. Eu vejo assim que o mundo, o diabo, ele está lutando sempre para destruir as conexões, as transições entre o velho e o novo. O diabo quer colocar sempre aquela mentalidade: o novo olha para o velho, está ultrapassado, acabou, não tem nada para me ensinar. O velho, com aquela mentalidade, muitas vezes muito imaturo, não dá para trabalhar com essa pessoa, é um jovem instável, né? Ele não bota força. E nós sabemos que é uma transição, os novos aprendendo, porque a experiência, a sabedoria, a experiência, né? Vamos dizer mais a experiência, né? Porque muitas pessoas envelhecem, mas não ficam sábios. Mas a experiência só vem com o tempo. Um jovem nunca vai ter a experiência de um velho. E um velho não tem mais o vigor, a ousadia de um novo. Então, esta é a transição das gerações. Nós não podemos parar e acreditar que eu não tenho mais nada para ensinar, não tenho mais nada para investir, e os jovens não têm mais nada para aprender. Então, uma das coisas que o diabo quer neste mundo é que os jovens não aprendam com os mais velhos. Roboão, ele tinha a opção de ouvir os conselhos do pai, dos conselheiros que serviam o pai, mas ele quis ouvir os conselheiros
daqueles que nasceram, que cresceram com ele. Mas eles não tinham a experiência que os velhos tinham. Hoje eu falava ainda numa reunião de líderes que como nós, a Bíblia diz ainda em Provérbios, quanto mais conselheiros você diminui os erros, quanto mais conselheiros inteligentes, sábios, cheios, né, de uma sabedoria, de uma unção, né, pessoas que, né, espiritualmente, pelo menos aparentemente, é melhor que você. Então não adianta você olhar uma pessoa que está no mesmo nível, que tem os mesmos comportamentos, que ela não vai gerar mudança na sua vida. Hoje o mundo, uma das coisas que o mundo ensina muito, né, o rico para ficar milionário tem que andar com milionário. O milionário, para ficar bilionário, tem que andar com bilionários. Então você sempre tem que estar crescendo e andando com pessoas melhores do que você, para gerar um rompimento, para te alavancar para cima. Então, hoje ainda eu falava na reunião, né, numa reunião que nós havíamos feito na parte da manhã, que um dos homens, para não dizer o mais, né, antes, tirando Jesus, né, o homem mais sábio que pisou nessa terra tinha muitos conselheiros. Então, se a sabedoria dele vinha de Deus, porque ele tinha que ter conselhos, porque sempre é bom ter conselheiros. Pessoas que estão aí ao seu redor te agregando, te dando um outro ponto de vista. Muitas vezes eu pergunto para lideranças, qual é a sua opinião? Nós precisamos ter uma liderança democrática, uma liderança que abre e expanda a sua mente. Então, ali os jovens não tomaram uma decisão por si. Eles perguntaram para Eliseu o que ele achava disso. Se eles podiam ir descer até o Jordão, cortar alguns troncos e construir uma casa maior. Nós temos que aprofundar as talhas para que nós possamos colocar mais água, nos enchermos mais do Espírito Santo. Deus quer que você escave as suas talhas, que você expanda a sua mente, que você expanda e renove, hidrate, escove os seus odres. Não cabe mais para o nível de palavra, para o nível de poder, para o nível de unção, que Deus está derramando na igreja, não cabe mais comportamentos de imaturidade. E mais, quantos não acredita que foi escolhido para esse novo tempo? Repita comigo, eu sou um escolhido. Então, quando você parte do princípio que você é um escolhido, você não vai viver como um rejeitado. Você precisa entender que Deus, ele não erra, e Deus, como nós lemos em Jeremias, ele tem preparado toda a sua história desde o ventre, ou melhor, antes do ventre da sua mãe. Quando nós lemos na quinta palavra do final do segundo jejum, no domingo agora, Romanos 12, cada um de nós encontra o significado e função como parte deste corpo. Não podemos ser como um dedo decepado que não tem valor. Tem pessoas que, infelizmente, vivem como um anel e nunca como uma parte de um corpo. Quando eu já fiz, inclusive, reuniões com obreiros, e eu disse, o fato é esse, você está aqui hoje. E essa verdade exclui todas as mentiras que o diabo quer colocar na sua vida. Que você não está tendo sucesso, que o seu setor não está crescendo, que as coisas na sua mão não estão fluindo. O fato é esse, hoje eu estou aqui. Então, hoje você pode estar vivendo uma situação muito difícil, desgastante na sua casa, na sua empresa, mas a maior verdade que você tem que dizer para o diabo, quando ele questionar e mostrar para você, você é um erro, você vai se sabotar e tudo aquilo que você construiu, ninguém vai lembrar,
não é uma construção sólida. Muitas mentiras que o diabo diz. Você tem de dizer, eu não sou um anel. Eu não vou viver como um dedo decepado, um dedo sem vida. Eu não vou ser trocado, não, eu faço parte de um corpo. E como Paulo diz, um corpo tem uma função. Você tem uma função. Então simplesmente entenda qual é a sua função no reino de Deus. Você recebeu dons e talentos. Não existe ser humano nessa terra sem dons e talentos. Repita comigo, eu tenho dons e talentos. Eu estou achando que você não tem, não. Cadê a força, gente? Fala, eu tenho dons e talentos. Você tem dons e talentos. Ponto. Não existe vírgula, é ponto. A Bíblia diz, olha como interessante aqui que a bispa ainda falou no domingo, Êxodo 3. Vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Você, repita comigo, eu sou um escolhido de Deus. Quem sou eu? Você não tem que perguntar quem é você, você tem que saber quem está com você. Porque nós, sem Deus não somos nada, mas com Deus somos tudo. Então a pergunta não é quem é você, mas a pergunta é quem está com você. Às vezes a gente fica olhando naquela visão de Moisés. Primeiro, eu posso. Depois, eu não posso. Mas depois ele pode. E a resposta de Deus para ele é maravilhosa. Porque a pergunta muitas vezes que nós ouvimos, pensamos e colocamos como uma verdade na nossa vida, eu não posso. Quem sou eu para ser um mantenedor do reino, para ser um giré, para ser um bom marido, uma boa esposa, para eu ser esse instrumento de evangelização, de sabedoria, de cura na vida das pessoas? Quem sou eu? Não faça mais essa pergunta. Mas você vai ficar com a afirmação de Deus na sua vida. 12. Deus afirmou, eu estarei com você. Essa é a sua resposta para todos os questionamentos, todo o ataque na sua identidade, todas as dúvidas que o diabo coloca na sua vida. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Repita comigo, Deus está comigo. Essa é a maior resposta que você tem que dar. Não existe uma verdade maior do que essa. Se Deus está com você, quem poderá ser contra você? Você tem tudo. Você tem tudo que você precisa na palma das suas mãos. Você pode, se Deus estiver com você, a obra do Senhor é validada. Você tem que entender que a semente que você joga na terra, quem faz crescer é Deus. A autorização para você ter respirado tantas vezes e você está podendo me ouvir e não está num leito de hospital, e mesmo se você estiver num leito de hospital, você ainda está me ouvindo. Sábado passado eu visitei uma pessoa e eu estava junto com o bispo Diego, e ela estava do alto da cabeça, a planta dos pés enfaixada, toda enfaixada, com aparelhos, fazendo hemodiálise, tudo que você pensar, em coma. Não dava só dava para ver na realidade a ponta dos dedos dessa pessoa. A única coisa é porque ela tinha sido queimada. Explodiu um gás na casa dela e estava com todas as situações possíveis. Inclusive sangramento pelo nariz, no ouvido. Não falava, né? Respirando ali, estava entubado.
Mas no momento quando eu comecei a falar, essa pessoa ela começou a respirar mais forte. Eu falei, eu sei que você está me ouvindo. Dê tudo o que você pode. Busque a Deus. E eu falava para ele, busque a Deus. Dê tudo o que você pode. Eu não sei o que Deus está te cobrando, mas dê tudo o que você pode. Você está me ouvindo. E eu vi que ele começou a respirar mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Nós precisamos fazer com aquilo que nós podemos fazer, com aquilo que temos em mãos. Se você está numa situação como essa, mesmo assim, olha, eu vi um relato de uma pessoa que ficou 13 anos em coma. E quando ele saiu, ele fez toda essa recuperação, pôde se formar, e o testemunho dessa pessoa é lindo. Ele falava, né, no testemunho dele, que ele ouvia os familiares orarem, falarem com ele, mas era uma alma presa em um corpo. Algo desesperador, ele falava. Ele não conseguia fazer nada. Ele estava ouvindo tudo. Ele estava ouvindo tudo, mas não podia fazer nada. Eu penso assim, que se nós pudermos hoje dar tudo o que temos, Deus não vai precisar tirar tudo o que temos. Se nós darmos tudo, se você dá tudo para Deus, você vai ter tudo de Deus. Isso é uma verdade que você precisa estabelecer na sua vida. Eu tenho hoje. E hoje você pode respirar, e hoje você pode estar sentado aqui me ouvindo, você pode estar ouvindo essa palavra, mas se você não dar tudo a Deus, Deus ele vai te dar, vai te colocar, pode te colocar numa situação que vai complicar a sua vida. Porque Ele te ama tanto que Ele quer salvar a sua alma. Ele não quer que você vá para o inferno. E é uma insistência de Deus. Eu não sei o que essa pessoa precisa dar a Deus, mas ela precisa dar a Deus. A minha vida não é... Eu não estou aqui por coincidência, por sorte. Você está aqui porque existe uma força divina que te permite respirar, me olhar, ouvir, estar sentado. E existe uma força divina, uma graça que está sobre você, que te permite estar bem. E mesmo na condição que você está bem. Porque pode ter certeza, sempre tem uma pessoa pior que você. Isso eu te garanto. Quando você vai para o hospital, quando eu entrei naquela ala de UTI, eu vi as situações que estavam ali. E quando eu me aproximando, assim, de verdade, me abateu quando eu vi essa pessoa. Eu fiquei um tempo ali parado, eu fiquei pensando muita coisa. Porque você precisa ser grato. Todos os dias nós precisamos agradecer. Você precisa ser grato pelo que você tem. Porque a ingratidão, ela rouba a nossa vida. Mas a gratidão, ela multiplica a nossa vida. Você vê que tudo que Jesus fazia, Ele dava graças. E quando Ele dava graça, aquilo multiplicava. Os 5 pães e 2 peixinhos Ele deu graça e aquilo foi multiplicado. Ele pôde alimentar 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Em tudo aquilo que você tem, mesmo sendo pouco, dá graças a Deus, agradeça a Deus. Porque o seu pouco é muito para outra pessoa. É aquela historinha da pessoa está sentada no seu carro, olha um carro mais novo, mais caro, mais rápido e fala, nossa, como eu queria ter esse carro. E rejeita o seu carro. Passa o cara de moto e fala, como eu queria ter esse carro. E rejeita a sua moto. Passa o cara de bicicleta e fala, como eu queria ter essa moto. E rejeita a sua bike. Passa o cara a pé. Como eu queria ter essa bike. E passa o cara de cadeira de roda. Como eu queria poder andar. É ou não é?
pode ter certeza, você tem muito mais do que você precisa para adorar e glorificar a Deus. Então, uma mente de sucesso é uma mente grata. É uma mente que enxerga as coisas pequenas como uma glória, uma bênção, uma vitória, como um presente divino. E a palavra vem para te mostrar isso. Aqui, no livro de Romanos, capítulo 12, na NTLH, versículo 6. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso, repita comigo, com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Hoje, o Senhor está dizendo, liberte-se desses medos, dessas correntes e definitivamente vá com coragem e com ousadia. Não queira ser outra pessoa. Não tente imitar. Não tente imitar, tem que ser você. Você é autêntico. Agora mesmo a bispa estava fazendo uma reunião com todos os músicos ali, né, os cantores, no caso. E a bispa estava ensinando, né, e mostrando para eles que eles eram aquazes, e ela começou a fazer muitas dinâmicas na questão de voz, vocal, treinamentos, né, aquele movimento, né, de cada um cantando na mesma música. E eu, primeiramente, eu fico encantado porque ela não tem esse curso, e eu vejo Deus dando essa capacidade, esse discernimento, para ela poder ensinar, mesmo não tendo esse currículo, né, musical para ensinar. Mas Deus deu esse discernimento nos ouvidos para ouvir o que é afinado, está desafinado, enfim. E tem um momento que um cantor fez todo um arranjo, todo um movimento ali com a voz, e o outro cantor tentou imitar e errou 2, 3 vezes seguida. E ela usou essa expressão que cabe muito aqui. Adore a Deus da sua maneira, cada um é diferente. Faça da sua maneira. E é o que eu acabei de falar, não tem que imitar, tem que ser você, tem que ser autêntico. Cada um, Deus deu uma capacidade para fazer um arranjo diferente. Cada um vai glorificar a Deus de uma maneira diferente. Cada um tem uma voz e uma melodia diferente. Encontre a sua melodia de adoração a Deus. E dê o seu melhor. O que Deus te mostra é que você é um presente de Deus. E Ele te fez para ser você. Você não precisa ser uma outra pessoa. Não tente ser uma outra pessoa sabendo que Deus, Ele fez um molde perfeito. Ele não errou. Se Deus quisesse 2 de você, teria. Você tem um DNA único, uma digital única, você tem dons e talentos únicos e tudo é para a glória de Deus, porque Deus não fez robôs, Deus fez adoradores. Ele sabe quem é você e o que você pode dar. Simplesmente acredite o que Deus colocou no seu coração, o que o Espírito colocou no seu coração e faça com todo o coração para Deus. Não fuja de desafios. O Senhor está colocando diante de você um grande desafio. Não tema encarar. Deus vai ajudá-lo. Deus vai te ajudar a superar
todas as suas limitações, todas as suas dificuldades, e Ele quer que você não desista. Vá e Deus vai te honrar. Ele não promete facilidades em nada, mas Ele te promete vitória em tudo. Não se acovarde e vá. Ainda que nunca tenha feito, você vai conseguir. O favor de Deus está sobre você. A unção sempre vai compensar o que nós não temos. Pode não saber falar direito. O que vai ter que enfrentar pode ser muito difícil. Mas o que você precisa saber é que você não pode ter medo. Para você expandir a sua mente, você precisa primeiramente acreditar: Deus está comigo. E Ele vai me ajudar a expandir a minha mente. Ele vai me ajudar a descer, cortar mais troncos e aumentar a minha mente para comportar o nível de palavra, de direção, de poder que Deus está te entregando. A questão é, você tem tudo, mas tem coisas que você precisa ir lá e fazer a sua parte. O que adiantava os discípulos entrarem em oração para que a casa deles fosse aumentada e coubesse mais pessoas ali? Eles precisavam fazer a parte deles. Ir lá, cortar, construir e expandir a sua casa. Essa palavra hoje do programa, para mim, abriu muitas coisas. Abriu a minha mente muito. Porque nós limitamos o nosso crescimento. Porque Eliseu ali, como figura de pai, figura do profeta, de Deus ali na vida deles, ele foi perguntado. Eles perguntaram. E ele, Deus autoriza, Deus ele quer que você expanda. Mas é a sua parte, você tem que ir lá e ungir essa casa que você quer. Você tem que ir lá enviar o currículo para a empresa que você quer. Ontem ainda eu falava com uma pessoa, ela falou: bispo, me ajuda a orar pelos meus sonhos, para que eu for empregado, né, empregada. Eu falei: você sabe qual empresa? Não sei. Você sabe qual salário? Não sei. Então comece a ser específico. Vá com ousadia. Procure as maiores empresas. Bota o nome dela, coloca o seu nome, envia os currículos. Vá. Deus vai abrir a porta. Deus vai abrir a porta. Nós precisamos dar o primeiro passo, ir lá, encontrar a árvore, cortar a árvore, fazer todo o filetamento, acertar, começar a construir, fazer os alicerces, expandir. Nós precisamos expandir a nossa mente. Nós precisamos ir dar passos de fé. A Eliana não ficou somente na oração. Ela tomou decisões. E ela começou a procurar cursos, ela começou a pedir ajuda para as pessoas, começou a ver muitos vídeos na internet, ela decidiu expandir a mente. Porque o que adianta você ficar orando, mas não ter atitude? A fé sem obras é morta. Cadê as suas obras? Cadê a sua ousadia? Cadê a sua coragem? Vá com a força que você tem, porque Deus já te deu a vitória para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Pega o seu propósito, e eu quero que você, nesse momento, veja o que você não fez relacionado aos pedidos que você escreveu. Qual é a sua parte que você deixou de fazer? O que você deixou de realizar? Como você não está dando condição a Deus para Deus a realizar na sua vida? Porque eu sei que Deus quer fazer. A questão é, você já tomou a decisão de descer no Jordão, cortar troncos para expandir essa casa? Você começar a fazer a sua parte?
Sim, não vai ser de uma hora para outra, mas começa com uma decisão. Começa eu indo até este lugar, cortar, lixar e começar a construção. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Mas nós precisamos da condição e muitas vezes nós não estamos fazendo a nossa parte. Se Deus está mostrando para você, eu quero te abençoar. Eu quero que você tenha uma casa maior, uma vida maior. Eu quero que você aumente as suas tendas, as suas estacas, que você firme as suas estacas. Mas o que você não está fazendo para expandir? Muitas vezes, eu já falei com pessoas que falaram, bispo, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Eu falei, o que você faz? Eu parei. Você não pode parar, mas você precisa pedir, meu Deus, abra minha mente, abra limpa as escamas, me dê visão, me faça entender, eu quero discernimento, me revele as tuas palavras. Porque muitas vezes não é ler a Bíblia, mas deixar a Bíblia te ler. Você permitir que a Bíblia ela leia você. Você se conectar com Deus, entender qual é a palavra. Olha, ultimamente eu estou tão encantado com o que Deus está fazendo. Porque todo versículo, toda palavra que eu leio, Deus começa a me revelar e ali vou e as coisas vão embora. E cada versículo eu vou entendendo. E todas as vezes que eu leio, eu estou tendo uma revelação diferente. E Deus me leva para lá e Deus me leva para cá. Já li Ezequiel 8 várias vezes e cada vez que eu leio mais discernimento, mais revelações Deus mostra. Porque Deus quer se revelar. A questão, Ele vai se revelar. A Bíblia diz, Deus ele tem mistérios que só são revelados para os filhos de Deus. Existem os mistérios da palavra, mas os seus segredos só são revelados para os filhos. Os filhos têm herança, os filhos obedecem ao Pai. Então o que Deus está falando para você é que você precisa se tornar um filho obediente, um filho fiel, que não mais busque a Deus para resolver problemas, mas busque a Deus para se relacionar com Ele. Deus ele quer se relacionar com você. Se relacione com Deus. Se relacione com Deus. Se relacione com Deus. Em nome de Jesus. Tome uma decisão hoje. Que a sua parte, que cabe a você, você vai fazer. Porque eu sei que muitos colocaram pedidos ousados, mas não está tendo atitudes ousadas. Você está colocando pedidos ousados, mas você não está tendo atitudes ousadas. Tome uma decisão, a partir de hoje eu vou ser ousado, porque a ousadia vem de Deus. Deus quer trabalhar com um povo ousado, Deus quer trabalhar com um povo corajoso, Deus quer trabalhar com um povo valente, um povo comprometido e fiel. Seja este povo, acreditando no que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus nesse momento e apresente a Deus. Fala para Deus, eu vou fazer a minha parte, porque se o Senhor quer expandir as minhas tendas, se o Senhor quer expandir a minha casa, se o Senhor quer me dar uma vida grande, eu vou ser grande. Eu vou ser grande no reino de Deus. Eu não vou mais viver essa vida pequena. Eu só vou dar aquilo para sobreviver. Deus não quer dar bênçãos para você sobreviver. Ele quer que você tenha vida e vida com abundância. Não aceite estar na casa do Pai e não conseguir falar com Ele. Fale com Deus. Fala com Deus e apresente a Ele. Diga: Jesus, eu te amo, eu preciso de Ti. Renove as minhas forças, me incendeia. Eu preciso de Ti. Eu não quero viver uma vida pequena.
Eu não quero viver uma vida pequena, uma vida miserável. Eu sei o que o Senhor tem para mim. É coisas grandes, é vitória, é cura, é libertação, é prosperidade, é abundância. Fala com Deus. Apresente a Deus. Diga a Ele: eu preciso de Ti, meu Deus. Eu não consigo sem Ti. E eu tomo uma decisão hoje. Eu vou andar uma milha a mais. Eu vou descer a esse Jordão. Eu vou cortar troncos. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou começar a construir uma casa maior que venha suportar a capacidade, o nível de discípulos, de pessoas, de bênçãos que o Senhor quer colocar. O Senhor quer encher a sua casa, mas muitas vezes a sua casa, a sua mente está pequena. É a história do Senhorzinho. Você precisa comprar uma frigideira maior. Compre uma frigideira maior para comportar os grandes peixes que o Senhor tem para você. Deus tem grandes peixes. Na multiplicação, na pesca maravilhosa, o Senhor entregou grandes peixes que estavam na margem. Grandes peixes. O Senhor tem grandes peixes para nós. Meu Deus, eu oro, meu Deus, em favor do nosso povo. Visita a igreja, Senhor. Visita aqueles que estão aqui, aqueles que estão pela transmissão. E eu declaro uma expansão mental. Declare nesse momento: meu Deus, eu declaro a minha mente expandida. Eu declaro entendimento, conhecimento. Eu declaro sabedoria. Eu declaro discernimento. Eu declaro meu nível cognitivo aumentando. Eu declaro o meu odre expandindo. Eu declaro as talhas sendo mais escavadas para comportar mais água, mais espírito. Eu declaro as covas, as cisternas sendo cavadas mais profundamente, para que o Senhor possa inundar os vales. Eu declaro você expandindo a sua mente e você bebendo desse vinho novo. Receba esse vinho novo na sua vida. Veja o Senhor expandindo a sua mente. Veja o Senhor expandindo a sua mente. Que a partir de hoje você possa ter a sua mente transformada. E ela sim, sendo capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que Ele tem para a sua vida. Fala para Deus: meu Deus, a partir de hoje eu vou expandir a minha mente, eu vou fazer com mais força, eu vou romper, eu não vou parar no meio do caminho simplesmente porque eu não estou entendendo, porque eu não estou conseguindo. Eu não aceito mais estar na sua presença, eu não consegui abrir a boca. Não aceita isso, meu Deus, isso é uma derrota para a sua vida. Quantos é tomada por esse cansaço, esse desânimo, essa falta de esperança? Expulsa isso da tua vida. Você não pode viver assim. Tenha vida. Jesus é a vida. Se nós não temos vida, nós não conseguimos. Seja cheio do Espírito Santo. Seja tomado pelo Espírito Santo. Não aceite enxergar um culto como um culto. Não aceite enxergar um louvor como um louvor. Não aceite enxergar uma Bíblia como uma Bíblia. Tudo é vida. Tudo é adoração. Tudo é entrega. Tudo é oportunidade.
você não tem o amanhã. Se daqui 10, 20, 30 minutos, daqui 1 hora, quando você estiver indo para a sua casa, e Deus solicitar a sua alma, você está salvo. Você vai poder chegar e se apresentar perante o Todo-Poderoso e dizer: olha, eu dei tudo o que eu tinha. Não, meu Deus, eu fiz a minha melhor oração hoje. Não, mas você não fez. Não, é porque eu tive um problema ali. Não, porque hoje meu carro bateu. Não, porque eu estou cansado. Não, porque hoje eu não fechei uma venda. Não, porque minha mulher não fez o que eu queria. Porque meu marido não fez o que eu queria. Ah, porque meu filho não está tirando boas notas. Então eu estou triste mesmo. Não se apresente perante o Senhor dessa maneira. O Senhor diz na sua palavra: não se apresente com consciência culpada. Não se apresente de qualquer maneira. Os sacerdotes que se apresentavam de qualquer maneira, eles entravam no templo com uma corda na sua cintura. Porque se caso acontecesse algo, eles eram puxados, porque eles estavam mortos. Nós vivemos uma graça maior. Paulo diz isso. Este poder que está sobre nós é maior. Ele é maior do que aqueles que tinham no Velho Testamento. Nós temos um poder maior que está sobre nós. Nós temos a oportunidade de estar na beirada da nossa cama sendo cheio do Espírito Santo, falando em línguas, sendo tomado por Deus. Imagina dentro da casa dele. Meu Deus, eu declaro, Senhor, que todo peso, toda angústia, toda trava, todo bloqueio, toda cauterização, toda limitação mental, toda preguiça, procrastinação, meu Deus, todo medo, desespero, tristeza, angústia, mornidão, sono, cansaço, peso no corpo, na alma, visão, bloqueio mental, caia por terra hoje, em o nome do Senhor Jesus. Seja livre, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio, seja tomado pelo Espírito Santo. Deus está enchendo a sua vida de um vinho novo. Deus está te mostrando: eu tenho planos com você, eu não me esqueci de você. E caso você tenha dúvidas e fizer e realizar esse questionamento: mas quem sou eu? Você vai dizer: Deus me afirmou, eu estarei com você e ponto. Se Deus está com você, você tem tudo, você é tudo, você pode tudo, você conquista tudo. Se Deus está com você, você tem tudo. Não existe dúvida em cima da maior certeza e com maior convicção dessa terra. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E o que é este problema na sua vida? Perante ao Todo-Poderoso, eu abençoo a sua vida, eu abençoo os seus propósitos, eu abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés. Eu declaro este vinho novo na sua vida. Eu declaro o seu propósito sendo concretizado, materializado, realizado. Eu abençoo a sua vida. Receba a bênção do Senhor, receba a tua vitória, receba as definições, receba as respostas que você veio buscar nessa noite desta terça-feira. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés. Eu declaro vitória, eu declaro respostas, eu declaro crescimento, eu declaro avanço,
eu declaro rompimento em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos para a direção que você declara, e você precisa de uma expansão a partir de hoje. Você quer que Deus venha expandir os negócios, o seu relacionamento, eu não sei. O que você precisa que Deus expanda hoje? O que você precisa que Deus Ele recomece, Ele reconstrua, Ele cresça, Ele faça crescer. Estenda as suas mãos para a direção que você quer a tua vitória e declara: este lugar, essa casa, este trabalho, eu declaro uma expansão em clientes, eu declaro uma expansão no meu relacionamento com a minha esposa, os meus filhos, eu declaro uma expansão na saúde desta pessoa que está no hospital, eu declaro crescimento nessa área, eu declaro rompimento, eu declaro uma reconstrução, uma construção maior, eu declaro um novo tempo na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, no meu trabalho. Eu declaro crescimento na saúde, no espiritual, no emocional, no financeiro, meus filhos crescendo, avançando. Eu declaro sucesso, meu Deus, eu declaro, meu Deus, a minha empresa crescendo, meu Deus, todas as áreas da minha vida, esta área que eu quero, que eu estou apontando, a direção dessa casa, este lugar que eu quero, esta vitória, eu declaro essa expansão, eu abençoo este lugar, eu declaro que esse lugar vai crescer, vai avançar, e eu terei definições para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Deus, nestas orações, eu declaro, meu Deus, que tudo, meu Pai, que nós ligarmos nessa terra será ligado nos céus, e eu creio, Senhor, que o que nós estamos realizando aqui, meu Pai, é um ato profético. Nós estamos declarando uma expansão, meu Deus. Nós não vamos mais ficar limitados, meu Pai, incapazes de beber, de usufruir, meu Pai, de viver essa expansão para o reino, meu Deus. Nós somos instrumentos do reino, e a partir de hoje, nós viveremos este novo tempo com abundância, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo os seus propósitos, e eu declaro materializado, concretizado, realizado, para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.